Obrigado. Mais uma vez estamos aqui para uma viagem. O nosso objetivo é a saúde e a saúde está em primeiro lugar. Parece mentira, mas é verdade. Né? Quando temos saúde, né, pensamos que ela nunca algum dia poderá esgotar. E a preocupação maior, a cura está na prevenção. Né? Que nós temos aquele hábito de tratar as doenças quando elas presentes. Né? Ali precisa ter muita sorte, né? Porque algumas doenças são silenciosas e quando começam os sintomas, né, em algumas vezes é irreversível. Né? E quando é irreversível, é a viagem. Então nós estamos aqui, sim, e é uma viagem sem volta, né? Uma viagem definitiva, né? Para quem foi do outro lado, não sente nada, mas para quem fica, sim, é muito complicado. Então, estamos em Luanda, Sumbe, Lubango e Benguela. Cá em Benguela estamos nas imediações do Hospital Geral. Antes da Casa Mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Dentro do jardim tem um campo de basquete e uma lanchonete de madeira. Nós estamos frente a frente. Centro de Medicina Natural Emanuel. Sim, a entrevista com o Dr. Oscar Chacamba. Sim, sim, estamos localizados. Há quem não consegue nos acompanhar em direto, né? E estamos aqui. Temos a localização física, né? Temos pela rádio, conforme estamos agora, e temos os terminais telefônicos, né? Esse é o mais adequado. Temos o 923 39 49 80. 923 39 49 80 ou 957 04 41 61. Causa das doenças do sistema digestivo. Né? Nós estamos a referir que o sistema digestivo é aquele que começa pela boca até ao ânus. Infelizmente, nós comemos alimentos pelo sabor. Escolhemos aqueles pelo sabor, pela emoção, se calhar aqueles que estão mais à nossa disposição. Mas sim, sim. As causas das doenças e dos sistemas digestivos é pela alimentação, né? Principalmente pela alimentação, apesar de haver outros fatores. Mas atenção, todas as doenças têm a causa como alimentação. Nós somos aquilo que comemos, aquilo que o nosso alimento comeu, né? Comeu, sim. Porque enquanto a alimentação não estiver boa, né, os problemas de saúde poderão aparecer tarde ou cedo, né? Porque outra coisa nos salva, né? E outra coisa nos prejudica, né? Então, quando ingerimos os alimentos inadequados, né, dali vêm os prejuízos. E esses prejuízos trarão a flora intestinal, né, descoordenada, né, as células ficam a funcionar mal, né, os órgãos ficam debilitados e as doenças vêm. Sim, os estresses oxidativos, né, as gastrites, né. Sim, há uma bactéria chamada H. pylori, que hoje é muito frequente no nosso seio. Né? Nós todos, quase todos, nós já ingerimos essa bactéria. Mas qual é a diferença? Uns desenvolvem, outros não. Ela só consegue desenvolver no organismo que está debilitado, que tem imunidade fraca. Ela se aloja a nível do estômago, né? Provocando lesões, ferimentos.
Sim. E esta imunidade fraca, né? Nós vamos falar da debilidade do sistema digestivo, né? Porque tudo, ninguém consegue ficar um dia sem comer. E quando vamos comer, temos que escolher os alimentos saudáveis, né? Tem aqueles que provocam esses prejuízos, né? A dieta inadequada. Vamos falar dos processados, né? Industrializados. Assim, os alimentos gordurosos, né? Devemos evitar frito, né? Normalmente quem fabrica o óleo, né? Ele não é para estar em altas temperaturas. E quando fritamos, alteramos essa característica. Então, dali as substâncias químicas são inalteradas, né? E depois começam a provocar problemas de saúde. Outro problema maior é o açúcar, né? O açúcar tem substâncias viciosas, né? Por isso é difícil alguém deixar de consumir o açúcar, né? Mas nós, quando consumimos por excesso, né? Também provoca alteração da flora intestinal. Quando falamos da flora intestinal, aí vivem bactérias boas e aquelas que são ruins, né? Nós vamos chegar ali, a cafeína. A cafeína. A cafeína. A cafeína é uma substância que encontramos no café. A cafeína, o etanol, né? Assim, o etanol, estamos a falar das bebidas alcoólicas, né? Estamos a falar também do cigarro, algumas, a nicotina, né? São substâncias viciosas, né? Normalmente quem consome essas substâncias, nós podemos referir, muitas das vezes, a culpa não é dele. Ele é culpado por começar, né? Mas depois o hábito leva por ali. No momento que ele está a consumir, ele sente um prazer enorme, né? De saciedade, né? Mas infelizmente ele não consegue deixar. E quando é consumido em grandes quantidades, né? Tudo em grandes quantidades é prejudicial. Qual é o prejuízo da cafeína? Né? Altera o sistema nervoso, né? E a pessoa depois não consegue dormir. Nós referimos que todo ser humano, né, para ter uma saúde adequada, uma saúde de ouro, né, o indivíduo tem que dormir 7 a 8 horas. Né? E quando não consegue dormir esse tempo, então os prejuízos vêm. Né? E um dos fatores principais, né, é a cafeína. Tem outros fatores, né? Dormir com a lâmpada acesa, assim, uma permanência com o celular num período de mais de 2 horas. O telefone deveria ser usado no máximo dos máximos 2 horas. O televisor, 1 hora e meia. Né? E nós estamos, infelizmente, né? O cérebro das crianças não está bem preparado, né? Mas eles ficam com o telefone, né, por um longo período de tempo. Nós fizemos tudo ao contrário, e não sei onde nós aprendemos, né? No período da manhã, é o momento que nós saímos para trabalhar. É ali onde devemos consumir os alimentos pesados. E no período da noite, né, nós não deveríamos comer, né? A regra que existe, né? Quem come depois do pôr do sol já é doente, mesmo que não apresentar nenhuma sintomatologia. Normalmente, após o pôr do sol, os intestinos, né, o tal metabolismo fica lento. Né, porque o metabolismo depende da locomoção. Né? Nós matabichamos e saímos para andar. Sim, o pequeno almoço tem que ser pesado. E o jantar, né, deve ser mais leve. E não devemos comer né, depois do sol. Né? Simplesmente com a escuridão não deveríamos comer comidas pesadas. Não, 18. O sol, né, vai para lá, aí 18. Ali seria apenas sucos, sumos, frutas.
Mas nós estamos a encontrar nas casas, sem medo de errar, né? 22 horas, sim, 22 horas um fungo, 22 horas está a comer um arroz, né? E depois o que é que acontece? O pâncreas não consegue digerir, né? Não consegue discernir, né? E aquelas doenças crônicas aparecem. Sim, a obesidade, diabetes, principalmente do tipo 2, doenças ligadas ao coração, né? Os estresses, né? Porque normalmente quando comes muito é um desconforto maior. Há quem, por causa de comer muito, né? Depois não pega sono. E quando não pega sono, começa a sonhar mal. Né? E até ao contrário, pode acusar os vizinhos, para eu não estou a dormir, porque sonhei com X e Y, né? Por causa do empanturramento que tens. Né? Então nós devemos entender essas situações. Os alimentos mais saudáveis, conforme o companheiro referiu, né, são aqueles que nos dão energia, que nos dão força. E na minha abordagem tenho referido, nós somos aquilo que comemos. Né? Que os antioxidantes, né, são elementos que nos protegem. Né? Razão pela qual o homem vivia mais tempo antigamente em relação a hoje. Então, se tudo está a modernização, né? Tudo tem influência, tudo está a evoluir. O porquê que o nosso tempo de viver não está a evoluir? Sim. Na criação, né? Na criação do mundo, o homem viveu até 900 anos. Né? Antes da descoberta do fogo, o homem vivia até 300 anos. Quando descobrimos os alimentos ultraprocessados, conservados, né, as gorduras trans, né, o homem, se chegar a 50 anos, tem muita sorte. Quando eu digo chegar a 50 anos, né, não é alguém com diabetes, né, alguém com problemas de artrite, artrose, né, alguém com problemas prolongados de imunidade baixa. Esse depois vai provocar febre de fogo, toda hora está com paludismo. Né? Sim, alguém que depois tem miomas, tem quistos, né? E para nós homens toda hora, né, os caminhão não está arrancado, né? Então, chegar aos 50 anos é mesmo sem sintomatologia. Né? E quando chega com algumas debilidades, então não chegaste. Estamos nas imediações do Hospital Geral. Antes da Casa Mortuária está o Jardim de Olinda Rodrigues. Né? Dentro deste jardim tem um campo de basquete e uma lanchonete de madeira. A lanchonete de madeira está frente a frente conosco. O Centro de Medicina Natural Emanuel. Assim estamos localizados. Temos os terminais de apoio, que é o 923 39 49 80, 923 39 49 80 e 957 04 41 61. Então, esses são os terminais. Sim, a entrevista com o Dr. Oscar Chacamba. Assim consegue nos localizar. Dor abdominal. A barriga não pode doer. A barriga, quando está a doer, pode estar perante a essas situações. Também cólicas permanentes, né? Inchaço, gases. Né? Nós devemos ter gases, né? Conforme falam, peidar. Né? E é saudável. O meu conselho, ninguém deve reter os peidos, né? Mas por questão educacional, né, não estaria. É melhor, né? Se não conseguir, pode mesmo depois pedir desculpa. Né? Porque os alimentos são fermentados. Né? E por fermentação, esses gases vão sair. Porque quem não deita gases é doente. Quem deita muito também é doente. Deve-se fazer um estudo, mas é saudável. É saudável. É saudável. Né? Há quem está exagerado, mas precisa sim um estudo. Né? Já dissemos, não pode se sentir envergonhado, né? Porque é uma dádiva, é uma benção. É alguém como estivesse
a urinar, né, a defecar. Então, quer dizer que o próprio organismo não precisa dessas toxinas e tem que sair. Né? E agora, quando são retidas por muito tempo, é prejudicial. A defecação, a defecação, no mínimo, tem que ser diário, mas seria 2 a 3 vezes por dia. Que nós, cada vez que comemos, deveríamos defecar. Agora, quando o companheiro fala em uma semana, há toxinas exageradas. Imaginemos, né, companheiro? Que bom. Então, está em perigo. Né? Posso usar essa afirmação. Se nós pegar uma comida, né, não acabamos, tapamos, o dia seguinte está estragada. Imagina dentro dos nossos intestinos, né, onde não há abertura nenhuma. Então, toda a putrefação, todas as toxinas ficam por ali e começam a adquirir a propagação de bactérias. Beber água é saudável, mas não pode ser durante as refeições. Se for antes, 30 minutos. Se for depois 40, não pode ser está a beber água, está a comer. Tem enzimas digestivas. Né? O único movimento que nós fizemos, né? Tiramos a comida do prato, colocamos na boca. Mastigamos 33 vezes. Insalivamos. Engolimos. Ali o processo já é químico. O mecânico é quando está tudo aqui. Agora, quando engolimos, não depende de nós. Esôfago 1 minuto, estômago 4 horas, intestinos, delgado 4, grosso 4 horas. Então, é uma digestão normal, pode durar 20 a 24 horas. Né? Se for antes das 16 horas, nós chamamos de diarreia. Se for depois dos 24 horas, nós chamamos de prisão de ventre. Tudo tem mecanismo. Né? Tem um estômago doente, né? Gastrite. Olha, eu estou com gastrite. Tudo bem, é ferida no estômago, esse é o termo mais correto. Tá bem? Então, sim, comer nas horas inadequadas. Há quem come quando tem fome, está errado. A fome é a sensação de que o organismo está, sim, está a pedir. Há quem bebe água quando tem sede. Está errado. O organismo está a entrar em desidratação. Devemos beber água em gole. Em cada 10 minutos, um gole. Pelo menos em 1 hora são 60 goles. Para ver, em 3 horas podemos completar um copo e meio. Então, 2 litros é o mais recomendado em 24 horas. Agora, quando não comemos, né, nos horários normais, né, o suco gástrico produzido em 24 horas é de 1,5 litro. E o estômago não quer saber se está a comer ou não. É produzido. E esse ácido, se não encontrar o bolo alimentar, que é a comida, então cai na mucosa gástrica, sobre a pele. Provoca queimação, descamação da pele, infecções, inflamações, origina ferida. Essa gastrite é um problema muito frequente no nosso seio. O companheiro tocou num assunto, né, das pessoas que não defecam, também muito frequente. Nós estamos até muitos casos ligados às hemorroidas, né, principalmente os sedentários, os motoristas, né, a vossa profissão também, né? Mas tudo é influenciado por hábitos alimentares. A alimentação é indispensável. Compramos um telefone, uma viatura, uma motorizada, temos o catálogo. E nós esquecemos o catálogo da nossa vida. Né? A cozinha é a base. Né? Todo mundo que está doente está a falhar na cozinha. Né? Mas, doutor, não falho na cozinha, como bem. Tem que saber os alimentos que estás a comer. Né? Tem que descascar mais e desempacotar pouco. Né? Porque se na cozinha tiver mais papelão,
em relação às cascas, né? Então, não, está doente, né? Tem que ter mais cascas, né? Tem que descascar mais, né? Isso nos dá a confiança de que estamos a comer os alimentos os mais naturais possíveis. Olha, tá bem. Esses apenas é um exemplo, né? São tantos e tantos, né? São esses que não, não é tão pouco, não é tão pouco, né? E são eles que promovem a nossa saúde, né? Eles são compostos por vitaminas, minerais, aminoácidos, né? São ricos em antioxidantes, né? Temos o calmocete, né? Hoje quase todo mundo tem problemas de dormir, né? Então é um produto indiano muito bom, dislexo, conforme o nome diz, né? Então aumenta o apetite, reduz o refluxo e melhora a digestão. Normalmente quem tem comprometimento no sistema gastrointestinal, então tem problemas de apetite. Há quem, por exemplo, ele diz, olha, fica o dia todo, se calhar ele pode lembrar das refeições, 16, 15. Então há um problema, há um desequilíbrio no sistema digestivo. Sim, nós falamos para os fumadores. Sim, há quem tem dificuldade de deixar de fumar, né? Há quem, por exemplo, as substâncias do cigarro, né? A nicotina, o monóxido de carbono, né? Está a intoxicar os pulmões. Então, esse chá é muito bom para esta situação. E nós combinamos com a curcumina ou açafrão da terra, né? É um medicamento considerado como milagroso, né? É um dos antioxidantes que existem na natureza. Assim, nós todos os dias, né, companheiro, lavamos, né, banhamos, tomamos banho, né, limpamos a casa, lavamos a roupa, tudo, né? Mas esquecemos de limpar o nosso corpo, né? Ajuda-se. Ele retira tudo que é sujidade, né? Porque os alimentos fabricados, né, processados, o nosso DNA ou RNA, as células, né, não reconhecem. É por isso é que elas ficam doentes, né? Algumas têm capacidade de retirar as outras, né? Mas se este hábito for demasiadamente, né? Então ficam aquelas negativas e depois o próprio organismo começa a sofrer, né? Vai ter mais células doentes do que saudáveis. E os órgãos começam a entrar em falência, é o que mais acontece. E dali vem o fator que nós chamamos de doença, né? A debilidade do organismo. Nós precisamos ter uma saúde, né? Uma saúde total, né? Para além de nos dar um conforto. Quem tem saúde tem tudo, companheiro, né? Se ele sente o corpo leve, né? O bem-estar físico, mental, social, emocional, espiritual, até econômico, né? Se no bolso não tiver o cachê, mas essas são febres visíveis ou febres emocionais, companheiro? A febre é uma sensação de aumento de temperatura. Então, não ter dinheiro vai ter a. E as questões emocionais hoje estão em cima, até está a superar já os parasitas, né, os Escherichia coli. Sim, muita doença. Até provamos o contrário, né? Todos estamos doentes. E nós estamos a convidar os ouvintes, né, a população em geral, para checarem, né? Para fazer um check-up. É sempre bom, né? 923 39 49 80. 923 39 49 80. E o 957 044 161. Assim, basta ligar para nós, né, o Centro
de Medicina Natural Emanuel consegue dar auxílio. O Centro de Medicina Natural Emanuel foi criado mesmo para os ouvintes, para a população em geral. Né? E nós nos orgulhamos, vou usar esse termo, né? Para as pessoas que nos procuram, né? Têm procurado ajuda. Então, para aquele que nunca ouviu falar e ainda não nos procurou, né? Seria melhor, porque às vezes há quem está doente e prefere ficar em casa, se calhar acha que tentou muito, né? Porque basta desintoxicarmos o organismo, né? Basta hidratarmos o organismo, logo a saúde vem. Ele é apenas ter seguimento. Em algumas partes, às vezes, o doente está doente por muito tempo. Né? 5 anos, há quem está doente há 10 anos. Às vezes não tem paciência, né, de esperar pelo menos 3 a 6 meses, né? Porque as doenças crônicas, tudo bem, todo mundo quer resultados imediatos, mas temos que saber o processo celular, né, tem uma etapa, né, principalmente quando falamos de câncer, né, e as doenças crônicas, né, e quando um órgão já está em estado avançado do mau funcionamento daquele órgão. O nosso tratamento é pelos antioxidantes. E esses antioxidantes nós encontramos nos alimentos e nas plantas. Né? Esses antioxidantes, né, é que promovem as células. Né? Eles é que vão ativar o nosso DNA. Né? Eu quero dizer, né? Por isso é que nós sempre falamos da alimentação. Né? Porque nós somos células. As células formam tecidos, os tecidos formam órgão sistema, e o próprio sistema complementa o nosso organismo. Os produtos que nós estamos a ver aqui, né, os antibióticos são poucos. Né? Por exemplo, esse é um produto americano, né? Mas nós recebemos a partir do Ghana. Né? Então, este é contra as bactérias, né? Parasitas, lesões. Né? Então, uma doença, alguém que convive com um problema por muito tempo, né, depois provoca lesões. Então, terá um auxílio, né, deste antibiótico natural. Mas quando a doença está no princípio, não haver muitos danos, são esses suplementos. Por exemplo, estas são cápsulas de aloe, né, o famoso xandala. Né? Esse xandala tem uma substância chamada aloína. É natural. Não, aqui o Centro de Medicina Natural, sim, é o Centro de Medicina Natural Emanuel. Sim, aqui é tudo natural. Tem esse produto chamado Saccharomyces, né? Ele multiplica os probióticos, né? Tem probióticos aqui. Probióticos são bactérias saudáveis, vamos dizer assim, né? São esses, por exemplo, alguém quando tem essa debilidade, né, poderá ter diarreias, né? Isso também pode contribuir para quem consome pouca fibra, né? Depois não vai edificar, né? Sim, nós estamos a falar muito da limpeza, se o companheiro não dá conta, né? Temos este produto que limpa o sangue, tá bem? Este é para a limpeza do sangue. Nós sabemos, né? Aquela definição que demos lá atrás, 4ª classe, né? É um líquido vermelho que circula por todo o corpo. Né? Normalmente este sangue precisa estar saudável. Tá bem? Então tem que haver uma limpeza. Né? Depois temos este produto para as hemorroidas. Né? As hemorroidas são a inflamação das veias hemorroidárias. Né? Porque lá no ano, né? Quando fizemos esforços, né? Depois vamos lesionar aquelas veias. Pode haver sangramento, né? E nós chamamos das hemorroidas, né? E há muitos problemas, né? Pessoas ligadas com problema do estômago. Né? Então temos aqui de tudo um pouco. A batata doce contém fibras, né? E ele equilibra o sistema gástrico. Tá bem? Quando cozinha a batata doce, né? A própria água, né? A maioria dos alimentos não. De uma forma indireta, trouxe na batata red.
né? De uma forma indireta, nós trouxemos a mucuna. Né? De uma forma indireta, nós trouxemos o frescante. Né? E fez uma pergunta saudável. Né? Os nossos intestinos, né, ficam saudáveis com farelo. Né? Por exemplo, não está a defecar, está falta de fibras. Não, vamos comer a pala-pala, vamos falar assim. Né? E é a fuba que parece que menos consome, né? Porque quem está a comer um funge de pala-pala, ele fica por detrás da porta. Mas quem está a comer a fuba limpa, que eu considero suja, né? Entre parênteses, né? Ele fica lá a comer, né? Mas alegre. É conforme alguém quem vai na Praia das Tombas, né? Para comprar a sardinha. Sim, quem vai às tombas, se comprar sardinha, ele tem que forrar em 5 sacos pretos para não ser visto. Mas é o melhor peixe. Né? Ela contém o ômega 3. É um peixe muito saudável para a prevenção. Se todo mundo optar a consumir a sardinha, o salmão, né? O peixe atum, né? Mas vamos falar mais da sardinha, que é mais frequente na nossa praia. Nós teríamos menos problemas dos doentes cardíacos. E nós a termos menos problemas de doenças cardíacas, né? Nós teríamos menos problemas com pessoas a conviverem com problemas de AVC. E normalmente quem é motivado pela carne tem uma substância chamada purina. Essa substância vai intoxicar o organismo, principalmente o fígado e os rins. Nós estamos a ver muita gente hoje com problema de insuficiência renal, né? Fazendo tratamentos de hemodiálise. Muita gente tem problema de cirrose. E muitas das vezes não é por causa do excesso das bebidas alcoólicas, né? Também é por causa dessas substâncias. Então nós devemos nos rever, né? Devemos ter um acompanhamento, né, de um profissional, né, para evitarmos que depois fica choque, né? Quando o corpo entra em saturação e o problema é irreversível, é ali onde há a preocupação. Sim, sim, porque nós somos... companheiro Dinho Carlos tem uma lavra, tem aí as lavouras. Os macacos vêm para comer. Quando colheres, né, nenhum deles vem, porque ele não tem aquilo que lhe interessa. E já afirmei, nós estamos aqui, né, infelizmente estamos a consumir, né, as bactérias da febre tifoide, né? Às vezes a maçã que estás a comer ou a banana pousou lá a mosca, né? Exato. Assim como a bactéria H. pylori, mas nem todo mundo desenvolve. Aquele que tem o organismo mais saudável, né? Esses problemas não é com ele. Agora, para quem tem problemas, tem debilidade, né? Tem problema no sistema imunológico, é ali. Né? Mas isso é para todas as doenças. Sei que as pessoas pensam que é apenas para a tuberculose, né? Porque todo mundo já sabe, pá, quem tem tuberculose é porque a imunidade está baixa. Isso não é apenas para os tuberculosos. Então é para todo mundo. Né? Quando a imunidade baixa. Nove dois três 39 49 80 923 39 49 80 957 04 41 61. Quando falamos dos antioxidantes, né, são aqueles que neutralizam a ação dos radicais livres, né, que são substâncias que não deveriam estar no nosso organismo. E isto aqui, esses elementos são compostos nas frutas. Né? Nós devemos consumir de forma abusiva as frutas. Devemos consumir de forma abusiva os vegetais. Né? Devemos consumir as especiarias. Né? Esses já tem que ter mais cautela e com um profissional. Né? Estamos a falar do gengibre, da cúrcuma. Né? Vamos falar da vitamina C e vitamina E. Um organismo com essas substâncias na quantidade normal não desenvolve
doenças crônicas. Vamos falar do licopeno, né? E os beta-caroteno, né? Nós estamos a dar conta de muitos problemas ligados à saúde do coração e da próstata, né? Vamos falar dos flavonoides, vamos falar do zinco, né? Muita, por exemplo, no consultório, né? Estamos a ver muitos casos, né? Espermatozoide fraco, né? Miomas quistos. Então, esses elementos chamados zinco, selênio, né? Na sua carência também contribui para o aparecimento desse problema. Nada mais, estamos para vos servir. E a saúde está em primeiro lugar. Ok.